Salve galera, mais um dia aqui no canal Só no UFC. Eu sou o que vai falar do quê? De Série C de campeão, os jogos da 16ª rodada da competição. Isso aí, faltando apenas 3 rodadas para o término da primeira fase da competição. Assim como eu fiz um vídeo sobre o resumo, do primeiro turno da Série B, obviamente eu vou fazer um vídeo resumo sobre essa primeira fase, avaliar as melhores campanhas e também fazer projeções para a segunda fase também, que é muito importante para saber o caminho aí das equipes. E que também, obviamente, saberemos quem serão as 4 equipes que estarão na Série B das emoções de 2023. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre a rodada. No caso, o jogo que abriu a rodada no estádio Passo da Areia foi o duelo entre São José e Botafogo Ribeirão Preto, onde a equipe gaúcha levando a melhor, vencendo por 2-1, no caso aí o confronto ali na briga aí para ficar ali no G8 para poder avançar para a próxima fase. No caso, o Botafogo Ribeirão Preto ali teve o jogador expulso logo no início do jogo, o Cristiano Vidal ali acabou deixando o braço ali no colega de trabalho, no caso o juiz acabou ali dando vermelho direto, assim prejudicando a equipe do Botafogo. Mas o São José, que não tem nada a ver com isso, no caso abriu o placar com o Christopher aos 20 minutos da primeira etapa, num belo chute de fora da área. Ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, o Bruno Michel empatou o jogo, o Botafogo no final da primeira etapa ali, criou algumas boas chances, apesar de ficar com a mesma, mas teve alguns bons momentos. Mas na segunda etapa ali, por volta dos 40 minutos ali, o Guilherme Biteco fez o gol da vitória do São José. No caso, o lance gerou muitas polêmicas, muitas dúvidas ali, se realmente o jogador estava impedido ou não, gastou muito tempo, Pra você ter uma ideia, praticamente o jogo teve quase não, praticamente foi 20 minutos de acréscimo. De tão demorado que foi em relação a esse lance aí, confusão entre as comissões técnicas. E assim aí o São José conquistando uma vitória importante aí para poder brigar aí pelo G8 até o final da primeira fase. E nos demais jogos, também tivemos o duelo entre Atlético Cearense e Manaus, no caso o Atlético brigando ali para se livrar da zona de rebaixamento, e o Manaus aí também querendo retomando aí a briga do G8, mas quem saiu na frente foi a equipe do Atlético Cearense ali logo aos 8 minutos com o Yuri Tanque. Ainda na primeira etapa o Guilherme Pira empatou o jogo aos 43 minutos, mas 2 minutos depois, poucos minutos depois, ainda na primeira etapa, o Atlético Cearense virou o jogo com, no caso ali, o Pablo Rian, E na segunda etapa, o João Vitor fez o terceiro gol do Atlético, terminando assim, Atlético Cearense 3, Manaus 1. Com o resultado, o Atlético ainda não sai da zona de rebaixamento, mas dependendo dos resultados da próxima rodada, pode ser que consiga ainda se livrar ali momentaneamente da zona da degola da competição. E o Manaus aí, apesar da derrota, ainda tem aí algumas poucas chances, mas ainda tem ali para poder brigar pelo G8, Agora que a equipe teve o retorno aí do treinador Eduardo Pisa, O técnico foi demitido algumas rodadas atrás, só que agora a equipe do Manaus acabou recontratando ele para comandar a equipe nesse restante da primeira fase. E nos demais jogos também, no caso, no sábado também tivemos o duelo entre ABC e Floresta no estádio Frasqueirão, onde foi um jogo bastante movimentado, O Floresta também criou boas oportunidades, tanto o ABC, no caso, principalmente na primeira etapa o Floresta pressionou bastante, mas no final do primeiro tempo o Edan abriu o placar para o ABC. Depois na segunda etapa o Floresta acabou criando mais oportunidade, O goleiro Pedro Paulo do ABC se destacou muito bem na partida. E também depois, novamente, o Enan fez o segundo gol do jogo, o segundo dele da partida, e assim o ABC vencendo o Floresta por 2-0. O ABC ali cada vez vai se consolidando dentro do G8, obviamente já próximo da classificação para a próxima fase. E o Floresta aí fechando a rodada na zona do rebaixamento, na 17ª colocação. E outro jogo do sábado também aí que tivemos aí na rodada, no caso tivemos... desculpa, no sábado não, Os demais jogos foram no domingo, Aqui, no caso, o Brasil de Pelotas e a Aparecidense acabou mudando a data, O jogo era para ser no sábado, acabou acontecendo no domingo. Mas vamos comentar sobre os demais jogos da rodada. No estádio Lindolfo Monteiro, tivemos o duelo entre Altos e Campinense. Praticamente ali era um confronto direto, as equipes brigando também para se afastar do Z4. O Campinense está na zona de rebaixamento, está lutando ali para sair, E o Altos também querendo já garantir ali matematicamente a sua permanência da Série C, com uma possibilidade também de entrar no G8, mas obviamente que não vai ser fácil. E a equipe altoense tomou alguns sustos no início da partida, depois criou boas oportunidades,
Aí depois, no início da segunda etapa, o Dieguinho fez o gol da vitória da equipe autuense, né? O Campinense pressionou, principalmente nos minutos finais, teve bolas na trave, o goleiro Rafael fazendo ótimas defesas, garantindo os 3 pontos para a equipe autuense. Com o resultado, o Altos é o 12º com 21 pontos, né? Apenas a 2 pontos ali do G8, né? Mas ainda a briga vai ser acirrada aí até o final. Mas o importante no caso da equipe autuense seria mesmo é garantir de vez a permanência na Série C. E o Campinense aí com os resultados da rodada acabou ficando na penúltima colocação do campeonato. No domingo também tivemos a partida entre Botafogo da Paraíba e Remo, né? Jogo sem muitas emoções e acabou empatando em 0-0 por causa do resultado principalmente ruim para o Remo, né? E o Remo que ainda está na briga ali, e o Botafogo da Paraíba que só depende de si, né? Para poder avançar para a próxima fase. A equipe está praticamente desde o início do campeonato dentro do G8, né? Então só depende de si mesmo para poder avançar para a próxima fase. E nos demais jogos do domingo, né? No caso tivemos o Ferroviário e Vitória acabou empatado em 0-0, né? Resultado ruim para ambos. O Vitória também teve uma certa reação aí. A equipe que estava brigando na parte de baixo conseguiu bons resultados para poder entrar na briga pelo G8, acabou empatando, né? Isso aí. E o Ferroviário aí também na briga para não cair. E no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul, né? Duelo entre Brasil de Pelotas e Aparecidense. No caso, jogo bastante movimentado, o Brasil de Pelotas pressionando, a Aparecidense saindo aí nos contra-ataques. Mas no caso, quem saiu na frente foi a equipe da Aparecidense, né? No caso, no lance ali onde o goleiro da equipe cometeu o pênalti em cima do Felipe Menezes. E na cobrança, né, o Alex Henrique abriu o placar para a Aparecidense. O Alex Henrique fazendo o seu 8º gol na competição. Ele é o artilheiro do campeonato com 8 gols. E depois, na segunda etapa, no início da segunda etapa, na bola parada, o zagueiro Rafael Augusto empatou o jogo para o Brasil de Pelotas. E depois, aí, nos minutos finais, ali na reta final de jogo, né, o João Luiz fez o gol da vitória da equipe da Aparecidense, conseguindo um resultado importantíssimo para a equipe na briga pelo G8. E após o final do jogo, aí, tivemos ali umas cenas lamentáveis ali, de confusão dentro do gramado, entre aspas, torcedores invadindo ali o campo, né? Foi uma situação lamentável nessa reta final de jogo. E assim, né, o Aparecidense conseguiu uma vitória importantíssima aí, pensando em classificação para a próxima fase. E o Brasil de Pelotas aí continua ainda na lanterna da competição. E no caso ontem, na segunda-feira, né, tivemos 3 jogos que concluíram a 16ª rodada. No caso, no estádio da Curuzu, né, tivemos o duelo entre Paysandu e Figueirense, né, no caso o Paysandu estreando no uniforme diferente ali, né, camisa os detalhes ali verde, a camisa amarela. No caso ali o uniforme fazendo referência à tríplice coroa conquistada pela equipe em 2002, né. No caso eu já até usei o uniforme aqui que eu tenho do Paysandu aqui, no caso foi o terceiro uniforme de 2021, né, onde no caso fazendo a referência ao título da Copa dos Campeões de 2002. Aí quem lembra desse torneio aí, que foi justamente por causa desse torneio que o Paysandu foi campeão, a equipe disputou a Libertadores de 2003, né? E obviamente que muitos lembram da histórica participação do Paysandu na Libertadores. Mas agora, obviamente, falando de Série C, a equipe do Papão da Cruz pressionou bastante no jogo, mas só conseguiu ali tá bem apagado o negócio aqui. Conseguiu ali abrir o placar só no início da segunda etapa ali com o Genilson. Numa falha ali na saída de bola, o Figueirense acabou empatando o jogo ali com o Gustavo Henrique. No caso, o Paysandu pressionou o jogo inteiro, criou boas oportunidades. No caso ali o Figueirense ficou atrás o tempo todo, né? Aí, justamente ali numa falha da defesa ainda conseguiu o gol de empate. E poucos minutos depois poderia quase conseguiu a virada também, né? Mais uma vez num erro de saída de bola, quase o Figueirense poderia ter vencido o jogo, mas terminou assim. Paysandu, Figueirense também, né? Ambas as equipes ali estão dentro do G8, né? Também só depende de si para poder avançar para a próxima fase. E no estádio Raulinho de Oliveira tivemos o duelo entre Volta Redonda e Ipiranga, né? No caso, os gols da equipe do Voltadas foram logo ali no início da primeira etapa, né? Com o Rafael Lucas fazendo o gol aos 16 minutos e aos 23 minutos da primeira etapa. Ainda no segundo tempo, o Ipiranga teve um jogador a menos, né? Ficou praticamente ali os últimos 15 e 20 minutos finais com a menos. E nos acréscimos, no último lance do jogo, o Hugo Almeida diminuiu o Ipiranga, terminando assim, Volta Redonda 2, Ipiranga 1. No caso, com a vitória aí, o Voltaço fecha a rodada dentro do G8 com 26 pontos, né? Vem uma sequência de 3 vitórias seguidas aí que embalaram a equipe de vez aí para poder se firmar de vez no G8
O Ipiranga, né, com o resultado agora, vem numa sequência de ruim, né, de resultados, mais de 5 jogos sem vencer, agora tem que se preocupar com a parte de baixo da tabela, que a diferença ali é apenas de 3 pontos para o primeiro time da zona de rebaixamento. Tem que ficar de olho aí o Ipiranga, para poder, se quiser, se manter na Série C. E fechando a rodada, tivemos o estádio José de Campos Maia, o Maião, o duelo entre Mirassol e Confiança, né? O Mirassol, líder absoluto da competição, venceu a equipe do Confiança com 3-1 e carimbando a classificação para a próxima fase da Série C de campeão. No caso, a equipe abriu o placar aos 36 minutos com o Pará, né? No caso, a bola foi um chute do Osman e na sobra ali o Pará fez o gol. Poucos minutos depois ali, jogada também com o passe do Osman, o Camilo, né, fez um belo gol ali para o Mirassol, né, ampliando o placar para 2-0. Ainda na segunda etapa, o Confiança conseguiu diminuir o placar com o Charles, mas poucos minutos depois ali, o Marcelo deu o resultado final, terminando assim, Mirassol 3, Confiança 1, né, o Mirassol fazendo uma baita campanha, garantindo a sua classificação para a próxima fase. Lembrando que a equipe ainda tem um jogo a menos, né, no caso o jogo será realizado na próxima semana, contra o Botafogo da Paraíba lá no estádio Almeidão, mas obviamente que o contexto é diferente, né, que as equipes, pode ser que tenha situações já Mirassol já classificada, né, o Botafogo ainda buscando classificação. E assim, terminando a 16ª rodada, vamos ver como está a tabela de classificação do campeonato. E como já mencionado, o Mirassol líder com 32 pontos em 15 jogos. Depois o Paysandu em segundo com 27 pontos, né, no caso quem fizer 30 pontos ou mais garante a vaga para a próxima fase. No caso, obviamente, aí que o Paysandu, o ABC que tem terceiro com 27 pontos, só depende de si, né? No caso, as equipes nos próximos 3 jogos, conquistando ali uma vitória e um empate, ou duas vitórias, já garante classificação para a próxima fase. Na terceira colocação, o ABC, né, com 27 pontos. Em quarto, o Volta Redonda com 26, né, nessa sequência de 3 vitórias seguidas. Na quinta colocação, o Botafogo da Paraíba com 26 pontos. Em sexto, o Figueirense com 26. Na sétima colocação, a Aparecidense com 25. E na oitava colocação, o Botafogo de Ribeirão Preto com 23. Na nona colocação, o São José com 23 pontos. Em décimo, o Remo com 22, né? No caso aí, as equipes ainda têm alguma chance, né? O Vitória em 11º com 22 pontos. E na 12ª colocação, o Altos com 21. Na 13ª colocação, né, o Manaus com 21 pontos. Em 14º, o Ipiranga com 19. Na 15ª colocação, Confiança com 17. Em 16º, Ferroviária com 16. E fechando ali a zona de rebaixamento, temos o Floresta com 16 pontos. O Atlético Cearense com 16. O Campinense com 15 pontos na penúltima colocação. E o Brasil de Pelotas na lanterna com apenas 14 pontos em 16 jogos. E neste próximo final de semana teremos aí os jogos da 17ª rodada, a antepenúltima rodada da primeira fase. No caso, abrindo a rodada, teremos a partida entre Ipiranga e Mirassol, né, no estádio Colosso da Lagoa. O jogo será realizado às 11 da manhã. No estádio Aníbal Toledo, a Aparecidense recebe o Atlético Cearense. Na Arena da Amazônia, Manaus recebe o Botafogo da Paraíba. E também no sábado, na Arena Batistão, Confiança recebe a equipe do Altos. E também, nos jogos do sábado, teremos também Campinense e Paysandu no estádio Amigão. No domingo, teremos o duelo entre Botafogo de Ribeirão Preto e Volta Redonda, Floresta e Brasil de Pelotas, duelo ali na parte de baixo da tabela. No estádio Barradão, o Vitória recebe o ABC. No Orlando Scarpelli, Figueirense e São José. Mais um confronto direto ali da briga ali pelo G8. E na segunda-feira, fechando a rodada, o Remo recebe o Ferroviário no estádio Baenão. É isso aí, Série C cada vez mais decisiva, briga pelo G8, tá pegando fogo, é isso aí. Você acompanha tudo aqui no canal só no Procedimento FC, porque aqui a Série C é com muita procedência e vocês aqui são campeões em procedência. Valeu!